Função logarítmica. Uma função logarítmica é uma função definida de real para real. Só que, como eu já expliquei várias vezes para vocês, uma função, isso aqui significa valor de x, isso aqui significa valor de y, na verdade. Mas só que a função logarítmica ela tem que ter algumas características especiais, que são essas. Ou seja, os valores de x, quando eu faço uma função, eles têm que ser duas coisas. Eles têm que ser diferentes, ele tem que ser diferente de zero, e ele tem que ser o quê? Positivo. Alguma dúvida no que eu falei? Então, isso aqui que é uma função logarítmica. Uma função logarítmica, uma função f de x igual a log de x na base b. Esse x, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que zero. E a base, ela tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Ficou claro o que eu falei? Então, essas são as condições. Resumidamente, isso aqui é a condição para a existência de um logaritmo. O logaritmo, para que exista como logaritmo, ele tem que ser o quê? O logaritmando ele tem que ser maior do que zero, e a base ela tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Mas por quê? Porque isso tem a ver com o gráfico da função logarítmica, tá bom? Por exemplo, quando eu tenho uma função, letra A aqui, f de x igual a log de x na base 2, eu posso fazer uma tabela bem simples para relacionar aqui os dados do problema. Se eu fizer o gráfico desse daqui, y, essa relação de x aqui, o gráfico vai ficar parecido com uma estrutura parecida com essa. Estou falando aqui. Ele tem uma taxa de crescimento dessa função. Ficou claro? Essa taxa de crescimento dessa função, quando essa base essa base aqui, ela for um número maior do que 1, ela tem um sentido crescente. Ficou claro? Então, todas as vezes que a base, toda vez que essa base for maior do que 1, nós temos uma função de que tipo de logaritmo isso aqui? Esse logaritmo dá uma função crescente. Ficou claro? Observe aqui. Observe. Podemos fazer exemplo dessa questão. F de x igual a log de x na base 2. Bora fazer uma, como diz a... Acho que ele vai fazer uma tabela, tá bom? Eu vou pegar alguns valores mais ou menos arbitrários aqui, para não ficar muito complicado, tá bom? Os alunos que estão assistindo a nossa aula, eu não coloquei esses valores por acaso. Eu meio que forcei esses valores, tá bom? Porque não sei se vocês perceberam, são números que eu posso colocar em base 2, né? Para poder resolver o logaritmo, tá bom? Então, como é que vai ficar? Ficou claro aqui, Priscila? Bora ver se você sabe fazer de cabeça. Log de 1 sobre 8 na base 2 vai ser igual a quanto? De cabeça. 1 sobre 8 vai ficar 1 sobre 2 ao cubo. Invertendo vai ficar quanto? Menos 3. Log de 1 sobre 4 na base 2. O pessoal que está assistindo essa aula e já está entrando direto na parte de gráfica, de cálculo, eu aconselho que primeiro aprenda a resolver logaritmo nas aulas anteriores. Isso é mais importante, porque se você não souber fazer isso, você não vai entender essa aula. Desculpa, não é que eu não falei, não vai entender muito bem, não vai entender nada. Então, revise primeiro o que é logaritmo e como resolver logaritmos, ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? 1 sobre 4, isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 2. Log de 1 sobre 2 na base 2 vai ser igual a quanto? Log de 1 na base 2. Porque log de 1 em qualquer base é 0, né? Log de 2 na base 2. Log de 4 na base 2. E, finalmente, log de 8 na base 2 vai ser igual a quanto? Vamos fazer um gráfico desse bichinho aqui. Não vai ser um gráfico muito longo, mas... para ter uma ideia. Valor de y da função. Aqui eu vou colocar os valores de x da função. Essa função eu vou colocar assim, preste bem atenção. Vou colocar aqui o número 1, tá bom?
2, aqui eu vou colocar o 4 e aqui eu vou colocar o 8, tá bom? Os valores de x que eu coloquei, olha, presta bem atenção como é que eu vou fazer. Metade daqui, porque aqui é 0, né? Metade vai ser quanto? 1 sobre 2. Metade da metade vai ser igual a quanto? 1 sobre 4. E metade desse 1 sobre 4 significa o quê? 1 sobre 8. Então vamos lá, quais são os valores de y que eu achei? Os valores de y variam do menos 1, menos 2 e menos 3. Aqui 1, 2 e 3. Quando x for igual a 1 sobre 8, y igual a quanto? Menos 3. Quando x for igual a 1 sobre 4, y igual a quanto? Menos 2. Quando x for igual a meio, y igual a quanto? Menos 1. Quando x for igual a 1, y igual a quanto? 0. Quando x for igual a 2, y igual a quanto? 1. Quando x for igual a 4, y igual a quanto? 2. E quando x for igual a 8, y igual a quanto? Y igual a 3. Ficou claro porque eu desenho o gráfico daquele jeito? Isso daqui nós podemos tirar algumas propriedades, algumas características. Quando essa base, porque isso aqui é uma base, né? Quando a base desse logaritmo ela for maior do que 1, nós podemos deduzir, desculpa, isso aqui é a base, tá? Só para deixar bem claro. Nós podemos deduzir como será o gráfico. Como será o gráfico? Uma curva crescente. Uma curva crescente, tá bom? Isso aqui indica uma base maior do que 1. É interessante como é que vai ficar o gráfico quando for uma base compreendida entre 0 e 1. Vamos explicar o segundo exemplo. Já, aqui. Log de x na base 1 sobre 2. Nesse caso, como é que vai funcionar esse gráfico aqui? Mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai fazer que nem a... Tem piadas que eu queria falar no meu vídeo, eu não posso mais. Nós temos que verificar agora como é que vai funcionar esse gráfico, né? De novo, vamos colocar valores muito pequenos. E eu vou colocar os mesmos valores. Obrigado. Eu vou colocar os mesmos valores que eu tinha colocado no exemplo A, no exemplo número 1. Muito bom. Isso aqui vai ser igual a quanto? Um sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1. Depois vem o 2, o 4 e finalmente o 8. Vamos montar aqui agora, tá bom? Fazendo o cálculo dessa parte, vai ficar como isso daqui? Isso aqui vai ficar log de quanto? De 1 sobre 8 na base 1 sobre 2. Eu vou fazer só esse primeiro aqui, só para desencargo de consciência, mas depois eu vou fazer os outros direto, tá ok? Log de 1 sobre 8 na base 1 sobre 2. Isso aqui vai ficar log de... Quem é 1 sobre 8? É 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 2. Então vai ficar quanto? Esse 3 vem aqui para frente, né? Vai ficar 3 vezes log de 1 sobre 2 na base 1 sobre 2, que vai dar quanto? 3. Só para aprender. Mais uma vez. Revisem a aula. Isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar log de 1 sobre 4 na base 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2. Log de 1 sobre 2 na base 1 sobre 2. Logaritmando igual a base vai dar quanto? 1. Agora, log de 1 na base de 1 sobre 2. Fazendo o cálculo vai dar quanto? Menos 1. Log de 2 na base 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 1. Log de 1 em qualquer base, quanto que é, pessoal? Pelo amor de Deus. 0. Aqui vai dar quanto? Menos 1. Log de 4 na base 1 sobre 2 vai ser igual a quanto? Menos 2. E, finalmente, log de 8 na base 1 sobre 2 é igual a quanto? Igual a menos 3. Agora, nós vamos fazer o gráfico dessa questão aqui. Como é que vai ficar? Mesmo raciocínio, tá bom? Y, que os valores de x. Quais valores de x que eu tenho?
Mesmo raciocínio. Vou colocar aqui 1, vou colocar aqui 2, vou colocar aqui 4, e aqui eu vou colocar 8. Metade de 1 é 1 sobre 2, que eu vou colocar aqui. Metade de 1 sobre 2 é 1 sobre 4. E metade da metade aqui vai ser 1 sobre 8. Os valores de y são os mesmos, variam aqui. Deixa eu colocar outra cor. Aqui vai ser menos 1, aqui vai ser menos 2, aqui vai ser menos 3, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3. Agora vamos agrupar os termos. Como é que vai ficar? Quando x for igual a 1 sobre 8, y é igual a quanto? 3. Quando x for igual a 1 sobre 8, o que ele fala aqui? Quando x for igual a 1 sobre 8, y é igual a quanto? 3. Está vendo aqui? Ó? Coisinha de nada aqui. Quando x for igual a 1 sobre 4, y é igual a quanto? 2. Quando x for igual a 1 sobre 2, y é igual a quanto? 1. Quando x for igual a 1, y é igual a quanto? 0. Quando x for igual a 2, y é igual a menos 1. E quando x for igual a 4, y é igual a quanto? Menos 2. E quando x for igual a menos 3, y é igual a quanto? Menos 8. Então, o gráfico, como é que vai ficar? Sabe que é um gráfico que vai tender a um determinado valor, mas isso aí nunca vai tocar aqui no eixo y, né? Mas a questão principal é que esse gráfico, embora ficou meio torto assim, mas é uma curva, tá bom? Uma curva. E que tipo de curva é essa? Uma curva o quê? Decrescente. Tudo bem? Essa curva decrescente é porque quando a base do logaritmo ela é o número compreendida entre 0 e 1, cuidado, um número compreendido entre 0 e 1 significa que eu tenho uma função decrescente. Então, terminamos isso aqui. Isso aqui é a primeira parte de análise de gráfico de uma função logarítmica, que pode ser o quê? Ela pode ser maior do que 1, portanto, função crescente. E pode ser um número, a base pode ser um número compreendido entre 0 e 1, vai ser uma função decrescente. São os dois casos principais que nós vamos trabalhar. Ficou claro? Dito isso, meus queridos amigos, nós vamos aprender agora, que é a próxima aula, quando é que um logaritmo existe e como verificar se ele existe ou não. Que na prática significa domínio de uma função logarítmica. Ok? Vamos ver isso agora.